O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal? Começou mais um podcast Ufologia e Ideias para você e hoje um episódio, olha, ficou entre os meus preferidos. Vamos falar de hipnose regressiva, hipnose de palco, com um convidado especial, Harry, do podcast Elemento 115. Eu estive lá, contamos um caso do Sr. Barroso e agora a contraproposta, né? Ele vir no meu podcast. Então, se você quer escutar um bom caso ufológico, músicas legais, um podcast legal, dinâmico, Elemento 115, colocar aí na sua linha do tempo aí do seu agregador de podcast. Tá legal? Eu quero agradecer também o pessoal que já comprou os produtos da lojinha lá do ufologiadequintal.com.br. Tem produtos do Ufologia Ideias. Percebi já que teve um pessoal que andou comprando caneca, muito bacana para tomar seu café quente, né, seu mate. O pessoal já está satisfeito lá que adquiriu a canequinha do Ufologia Ideias. Quero dizer também que este podcast aqui foi gravado no canal do Telegram. Então quem é inscrito no canal do Telegram acompanhou este podcast ao vivo e ainda tem um plus, tem um bate-papo no final com os participantes. Esse bate-papo rola até altas horas, hein? Até o pessoal não aguentar mais. Eu confesso que sou meio fraco. Ai, não fui até o final do bate-papo. Olha só que coisa absurda, né? O dono da casa. Mas assim, o pessoal tá muito feliz, muito satisfeito aí com acompanhar o podcast ao vivo. Além disso, poder conversar com os participantes no final. E também um Instagram. Tá, falta isso aqui, ó. Isso aqui para eu chegar nos 1000 inscritos no Instagram. Então, me sigam no Instagram e no Twitter. Tá legal, pessoal? Será que eu não esqueci de nada? Acho que não. Sem mais delongas, vamos ao caso. Pois muito bem, começamos mais um episódio essa semana, agora com o retorno, né? Eu fui lá no podcast Elemento 115 com o Harry, gravamos um caso lá maravilhoso e eu agora estou trazendo ele aqui para vocês, uma pessoa muito bacana, uma pessoa assim que, cara, ele vai trazer muita informação para vocês hoje. Harry, bem-vindo ao Ufologia Ideias, cara. Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Ufologia Ideias. Não é o Elemento 115, né? Mas é o Ufologia Ideias. E, bom, prazer totalmente meu, tá? Tá aqui agregando conteúdo, né, ao teu podcast, tá? E muito feliz, cara, de verdade. E, assim, temos muita conversa aqui para falar de hipnose, né? No meu podcast eu falo de ufologia, é um assunto mais importante. Porém, eu sou hipnólogo, tá? Então, eu acredito que tem muita gente que se interessa e também na ufologia em si, né? Tem muitos casos que a regressão hipnótica se faz necessária para entender muitos dos conceitos. Então, aqui vamos falar de muita coisa legal. Garanto para vocês. Ó, então, se você quiser escutar caso ufológico, você vai lá no Elemento 115. Lá você vai escutar alguns casos e no final ele dá a opinião dele, a opinião se ele concorda ou não, o que ele achou do caso. É muito bacana, músicas legais, um negócio assim divertido, um negócio assim dinâmico, um podcast bastante dinâmico assim, muito bacana. Mas o Harry, ele tem um plus, um a mais. O cara é hipnólogo. O cara é hipnólogo e eu falei, pô, você não pode desperdiçar isso, Harry. Vamos lá, Harry, vamos trazer isso aqui pro Ufologia Ideias. E, ô Harry, vamos começar aqui, cara. Como que se despertou esse interesse em você? E como é que é um pouco da história da hipnose? Você pode trazer pra gente?
Claro, sem dúvidas. Cara, o interesse, a princípio, ele veio da decepção, porque eu queria controlar pessoas e eu descobri que eu não posso. Não funciona mais ou menos assim, né? Não, brincadeira. Na verdade, eu conheci um amigo, eu trabalhei com ele, né? Isso já faz uns 5, 6 anos atrás. E ele estava do meu lado, né? E ele, com outra colega minha, eu era novato, eu estava nem com uma semana de. Estava com poucos dias. Né? Acho que não estava com uma semana que eu estava trabalhando lá, não. E então a moça pediu, né? Essa colega nossa pediu para que ele tirasse a dor de cabeça dela. E ele foi lá e fez lá um movimento lá com as mãos e tudo mais, e a menina disse que pronto, olha assim, ué, como assim? O que foi isso? Aí foi depois explicou, cara, hipnose e tudo mais, e até então eu entendia que a hipnose era coisa de TV, era coisa de mágico, sabe? Aquela coisa bem superficial que é Aquela botar a coisa que a galinha gente para fazer via, aquela isso. coisa que a gente via, né, de comer cebola e a pessoa falar que é maçã, comer comer alho e falar que é Isso. chiclete. Exatamente, cara. Era muito superficial a minha visão quanto à hipnose na época, né? E então eu fui conversando com ele, inclusive ele virou um grande amigo, tá? E a gente depois, a gente, né? Eu me especializei, fiz cursos, isso eu vou explicar depois, tá? Eu fiz um curso preparatório e tudo mais, então tenho um certificado e tudo mais. E a gente sempre, na hora dos almoços, até ali quando tinha um tempo disponível para conversar, a gente conversava, trocava ideia, e trocava livros, né, de assuntos e tudo mais. Então, assim, a gente foi aprofundando muito conhecimento, né, da hipnose. E aí a gente conheceu um grupo, né, eu sou aqui do estado do Ceará, eu nasci em Fortaleza, e depois que eu me casei, eu vim morar na região metropolitana. Porém, na época, ainda estava em Fortaleza, não, minto, perdão. Eu já morava aqui na região metropolitana, aqui na cidade de Calcaia, porém eu participava de uns grupos de hipnose de palco em Fortaleza, lá na Praia de Iracema. Olha Então, só, que todo legal, sábado. Oi? que legal, você se É. apresentava? Sim, 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 sim. Era assim, a gente ia para a Praia de Iracema, né? Lá tinha estátua e tudo mais, ali no calçadão. Então as pessoas vinham e a gente perguntava, geralmente é assim, a gente botava um banner, né? Ali aí tinha hipnose grátis. A pessoa olhava, ó, hipnose grátis, pô, grátis até injeção na testa, né? Bora ver o que é isso aqui. Era. Pessoas paravam, perguntavam o que era e tudo mais. E aí a gente ia lá e começava a fazer as sessões e dava assim, cara, questão de 10 a 15 minutos, já tava assim a roda fechada assim, sabe, cara? Assim, muita gente olhando, curiando para saber o que estava acontecendo, né? E tinha aqueles mais céticos que não acreditavam, e eram esses mais céticos que eu gostava de chamar, porque assim, É, a hipnose, cara, você só consegue dizer se é verdade ou não quando você sente. Não tem essa, cara, não tem essa. E aquela coisa, você não acredita, mas assim, infelizmente, eu não posso fazer nada, porque ela existe. Ela existe e ponto final, entendeu? E aí tinha toda essa movimentação. E, cara, era muito divertido, porque a gente fazia muitas coisas legais, muitas brincadeiras. A pessoa fazia esquecer nome, via artista, sabe? Cara, era uma loucura, cara, era muito divertido. E aí pronto, aí depois eu fui me especializando para hipnose clínica, que uma coisa leva a outra, né? Querendo ou não, uma coisa junta com a outra. E aí foi, né? Aí passou um tempo também, veio a pandemia, e também eu nunca mais tive, né? Não pode ter mais essa aproximação, então meio que eu estou em stand-by, né? Na hipnose. pô, que legal, Harry. Eu espero que você continue com esse trabalho, que eu acho um trabalho muito legal. Eu morro de vontade de ser hipnotizado, porque dizem que o relaxamento é tão profundo que se compara a uma noite de 8 horas de sono. É verdade isso? Verdade, verdade. E eu vou te dizer por experiência própria. Na época, eu estava fazendo faculdade, então eu saía do trabalho, né? E era a rotina bem pesada, né? E passava o dia inteiro trabalhando e em seguida já ia para a faculdade. E na faculdade, antes de começar a aula, tipo uns 15 minutos, 5, 15 minutos, quando eu tinha tempo disponível, eu ia lá, me colocava em auto-hipnose, em auto-transe, né? Então fazia um relaxamento bem profundo e, cara, quando eu abri os olhos, eu tinha a sensação como se eu tivesse, sei lá, dormindo 6 horas seguidas. Eu não estava mais cansado, aquela sensação de exaustão, né, durante o dia.
É impressionante, cara, o poder magnífico que isso te traz, né? E assim, é uma ferramenta que acho que todo mundo deveria usar. Todo mundo tem, na verdade, assim, qualquer pessoa no mundo pode ser hipnotizada, porém é aquela coisa, tem os preconceitos e tudo mais, né? E as pessoas também não conhecem e tal. Mas é uma coisa que eu indicaria todo mundo ir atrás, porque ela faz muito bem a pessoa. Que bacana, o Harry. Que legal, cara. Que bacana mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, o Harry. Também tem a questão da parte clínica, né, da hipnose, né? Eu acho isso E, muito interessante, assim, que gera algumas curas, né, de alguns vícios, também uhum, auxilia alguns tratamentos, né, uhum. dentário, né? Sempre ouvi falar que tem muito dentista, hipnólogo. Como é que é? Como é que funciona? Tem uma mecânica por trás disso? Cara, não necessariamente uma mecânica. Se você me permitir aqui, tá? Eu vou voltar um pouquinho atrás, que eu também tinha feito uma pergunta antes Claro, quanto à história da hipnose e tudo mais. Ó, meu cachorro tá isso, latindo ali, que ele é meio nervoso. Se sem cair no problema, áudio, peço desculpas, tá bom? Ele é meio sem nervoso. problema, sem problema. Estamos em casa. Beleza. Então, assim, ainda vou puxar o gancho, tá, dessa tua pergunta, que tu falou da hipnose clínica e tudo mais. Porém, é importante a gente conhecer como surgiu, né? E aí, até a gente chegar, né, essa parte da hipnose clínica, porque essa ideia da hipnose terapêutica, tá? Ela vem lá desde do Egito Antigo, da Grécia Antiga, da volta de 1550 anos antes de Cristo. Tem um papiro, papiro Herbes, tá? Ele está lá, guardado lá na Alemanha, onde ele, né, dizia relatos que eram utilizadas técnicas que, inclusive, eram muito semelhantes às nossas, que hoje em dia a gente utiliza, né? Só que, assim, elas eram utilizadas por gente como sacerdotes, né? Pessoas que até então se diziam que eram divinas, né? E para poder fazer essas pessoas se curarem, né? E existia também na Grécia e tudo mais, na época, templos chamados de templos do sono, né? Onde a pessoa dormia e acordava curado. Né? Então, tudo bem. Isso depois foi se estendendo para a Grécia, alguns relatos também da Grécia falam. Então, assim, a ideia do conceito de hipnose ela já é bem antiga. Né? E aí, se passar o tempo, a gente tem, acho que acredito que quem ouve o podcast, ou quem já viu, pelo menos ouviu falar, de Franz Anton Mesmer. Mesmer acho que foi muito conhecido, né? Inclusive, a Sim, ideia sim. pronto, o primeiro nome da hipnose era utilizado como mesmerismo, exatamente por Mesmer. Isso. Só que o que acontece? O mesmerismo, ele, na verdade, é uma massa, né, do bolo mal feita. Ela não está em forma ainda. Tá? Ela só foi um conceito para que outra pessoa pegasse aquele conceito e aí descobrisse, destrinchasse e realmente identificasse a hipnose. Então, ali mesmo, ali por volta dos anos 1700, né, onde ele viveu, ele utilizava essa técnica, ele chamava de técnica de imposicionamento de mãos. Então, ele passava ali as mãos, né, em uma determinada localidade e a pessoa era curada. E assim, ele tinha que ter uma explicação para isso. Né? Até então, só ele ia lá, usava o poder dele, né, entre aspas, e curava as pessoas. Então, ele começou a criar uma teoria de que a gente, né, os seres humanos, o universo, tudo que há, a gente tem um campo de força magnética, né, que essa força magnética ela é alinhada à força magnética do universo. E quando elas estão desalinhadas, ocorre uma doença, né, um mal à pessoa. Então, o que, que ele fazia, segundo a teoria dele? Ele ia lá, né, e fazia com que esses campos fossem novamente aliados, e a pessoa ia ser curada. Só que, e assim, ele usava ímãs, ele botava ímãs, barras de cobre magnetizadas perto das pessoas, né? Só que essas coisas foram ficando muito chamativas, né? Então ele começou a ser perseguido, então acabou ali, né? Ele sendo deserdado, ele foi embora e morreu pobre, sem ter muito conhecimento de nada. E aí, mais à frente, né? Estou só esticando aqui, porque realmente é muita coisa, mas eu estou tentando aqui só dar umas adiantadas, tá bom? E aí, mais à frente, teve os. Aí sim, né? Eu poderia dizer, talvez, aí, um dos pais ou precursores da hipnose, que seria James Brand. O James Brand, certo? Ele
pegou, né? Ele entendia, ele tentou, ele achou curioso tudo aquilo que o Mesmer tinha apresentado e ele passou a buscar escritos dele, né? Sobre o que ele fazia, né? Do mesmerismo. Até ele fazer todo um estudo científico e tudo mais, e ele acabou vendo que não fazia o menor sentido daquilo, né? Não fazia o menor sentido de imposição de mãos, de magnetismo, nada, 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 nada. Ele percebeu, certo, que com o olhar fixo, né, a pessoa concentrar e ter um olhar fixo em alguma coisa, algum ponto, ou quer que seja, ela entrava, né, no estado alterado de consciência, né? E aí, nesse estado alterado de consciência, ele acabou usando alguns testes, ele fez isso na mãe, no pai, né, na família toda, e aí ele fez a técnica do pêndulo. É por isso que hoje em dia, né, as pessoas, quando falam de hipnose, sempre tem um pêndulo, os cristais, né, porque a ideia do corpo, né? Tradicional, né? Aquela coisa que a gente vê assim, né? Do Isso, pêndulo, exatamente. do negócio girando assim, né? Isso. E o pêndulo, tá? Ele não é nada, tipo, ficcional, não é um acessório que é só ali utilizado, não. Ele também pode ser utilizado no consultório para poder induzir a pessoa. Mais à frente eu explico algumas induções, só para as pessoas ficarem cientes, mas existem diversas formas, tá? E, enfim, e aí ele achou aquilo interessante, né? E ele deu o nome de hipnose, né? Então, hipno, né? Que vem do deus grego sono, né? Hipnos. E ose, que é um termo, né? Que se refere a colocar em estado né? Então, hipnose, colocar em estado de sono, né? Por isso surgiu o nome de hipnose. Só que com o tempo, aí pronto, né? Se espalhou, as pessoas começaram a entender e tudo mais. Só que com o tempo ele foi percebendo que, na verdade, o nome não faz sentido porque a pessoa não dorme, a pessoa não está em estado de sono. Não. É só um estado de foco e concentração. E aí ele tentou, né, até alterar o nome para tirar a hipnose, para ser monoideísmo, que inclusive é o nome mais correto. Só que ele já tinha sido espalhado aí para todo mundo e Ah, ele não não, colou muito. hipnose é mais legal, pô. Hipnose é Pois é, hipnose é muito mais legal. Então, assim, a gente fala em hipnose, mas na verdade o nome está incorreto, né? Porque o correto mesmo seria monoideísmo, que é você ter uma ideia fixa sobre aquilo, né? Então, ponto foco, uma ideia foco, que você vai se concentrar e aí você entra nesse estado de transe, né? E aí pronto. E aí temos algumas outras figuras aí, para quem aí conhece ou quem estuda psicologia, conhece Charcot, conhece Freud, né, também, as figuras mais importantes também. Freud, ele, assim, ele teve um mal-entendido muito grande com a hipnose. Então, assim, ele acabou depois desenvolvendo a psicanálise, e aí também tem uma sim. certa treta, uma certa tretinha, briguinha entre hipnólogos e psicólogos, né? Então, tem Teve, hipnólogo e teve. psicólogo, ainda tem até hoje, cara. Então, tem psicólogo que diz que hipnose não existe, aí, enfim, é uma briga grande. Enfim, e aí entra Charcot, né? Ele acaba ali estudando também sobre hipnose e tudo mais, só que assim, o Charcot, ele era neurocirurgião, não, ele estudava neurologista, putz, enfim, a palavra não quis sair, né? Eu tenho certos problemas com dicção, cara, desculpa. Mas, enfim, e aí ele estava fazendo estudo com pessoas que sofriam de crises de histeria, né? Então, muitas dessas crises, as pessoas ficavam com algum dos membros paralisados, então ficavam com um braço ou uma perna, e ele ia lá e analisar e ver que a pessoa não tinha nada, não tinha nenhum problema fisiológico que impedisse de a pessoa fechar o braço, levantar um braço, fechar a mão, o que é que seja. Até que ele começou a associar, né, e aí a partir daí surgiu um dos primeiros estudos, né, de sintomas, né, doenças psicossomáticas, né, foi a partir daí. E ele começou a entender que traumas relacionados a um passado, a uma infância, eles poderiam ser armazenados e aí com o tempo eles poderiam virar sintomas de alguma coisa, né? E aí ele começou a tratar a hipnose. Então o que ele fazia? Ele fazia a pessoa estar em estado de transe, ele induzia, né, que aí é outro termo que eu vou explicar depois, a abreação, que é um momento em que a pessoa vive um trauma, tipo, a pessoa literalmente vive o trauma, então se ela, sei lá, sofreu alguma queda, uma coisa, ela vai vivenciar aquilo, e nesse momento que ela Muito ligada à vivenciava ufologia, poderia dizer, né? Muito ligada à também, ufologia.
Também, bastante. A abreação ela é importantíssima na hipnoterapia. Ela é uma faca de dois gumes. Ela é importante e ela é perigosa. Eu explico isso mais tarde. E aí ele fazia isso e a pessoa começava a se estribuchar. E aí ela via que a pessoa começava a movimentar os membros, aqueles membros que estavam parados. Então, isso realmente é da cabeça da pessoa, né? E aí tem outro camarada aí, que é agora me falha a memória. Poxa, eu não vou lembrar o nome dele agora, eu peço desculpas. Não tem Barney, problema. É um nome assim, eu não vou lembrar agora, tá? Mas ele também foi uma das pessoas mais importantes, assim, quanto ali estudar. E ele percebeu que você fazer, né, a pessoa entrar em estado de transe, ele pensou, pô, por que a gente não vai lá e dá uma sugestão para essa pessoa? Porque o que acontecia? Chacô, ele ia lá fazer o procedimento de hipnose, a pessoa entrava em transe, tinha toda aquela coisa lá da aberração, e depois do tempo o sintoma voltava. Então, tipo, surgia efeito, mas depois do tempo não era eficaz. Então, ele deu essa sugestão, né? O Barner, acho que é Barner, tá? Porque o nome dele é alemão, cara, é difícil de falar, de pronunciar. E aí ele, né, dá essa sugestão de por que você não faz, né, entre na pessoa no estado de transe e aí você dá a sugestão para que, sei lá, esse sintoma vá embora, enfim. Só que acontece, eles tinham muita rixa, os dois, né? Então, um dizia que não funcionava, outro dizia que funcionava e tal, e tal, e tal. E aí temos as duas primeiras pessoas, né, importantes para a hipnose, né, que foi a partir daí que surgiu o conceito da hipnose junto com, né, a sugestão. E aí, mais para frente, temos aí duas pessoas que, sim, essas pessoas, elas são importantes para o conceito de técnica de hipnose de hoje em dia, tá? Então, temos aí o Dave Elman e o Milton Erickson, tá? Dave Elman, ele era um comediante lá dos Estados Unidos, ele era radialista também, né? E o pai dele, em certo momento da vida dele, teve câncer, ficou hospitalizado e tudo mais, e aí chamaram um hipnoterapeuta para poder fazer umas sessões para que ele pudesse ali amenizar dores, porque a hipnose você também consegue fazer ali uma anestesia em qualquer parte. Inclusive, aí entra aquela parte lá do dentista e tudo mais. E aí ele fez, né, com que o pai do Dave Elman tivesse uma morte mais tranquila, né? E aí, Dave Elman, muito entusiasmado com aquilo que aconteceu, ele foi atrás de buscar aprender hipnose, aprendeu lendo os livros de Charcot, e ele foi, depois ele se apresentava em circos ali pela cidade e tudo mais. E é um grupo de médicos, né, passando, achou aquilo interessante e falou: por que a gente não utiliza isso no consultório? Então, eram médicos e dentistas. E aí, Dave Elman foi o responsável por fazer, né, formar mais de 2.000, né, na época, 2.000 pessoas, 2.000 médicos e dentistas, cara, entendeu? Então, assim, o Olha cara só. foi sensacional, cara. O cara, ele revolucionou, né, a ideia da ferramenta da hipnose. E aí, do outro lado também temos o Milton Erickson, né, que também ele era psiquiatra, só que aí temos duas pessoas, né? Temos Dave Elman, que era um comediante, um radialista, que era uma pessoa comum, né? A gente costuma dizer, e temos uma pessoa mais estudada, que é um psiquiatra, que é o Milton Erickson, né? Então, Milton Erickson, ele teve poliomielite, né, aos 17 anos, e ele andava de cadeira de rodas. Então, a hipnose do Dave Elman era a hipnose que a gente chama de hipnose clássica, que é a hipnose direta, que é a hipnose onde você dá a sugestão direta, onde você tem a técnica de indução, você tem que tocar na pessoa. Milton Erickson não tinha isso devido à falta de mobilidade, então ele não podia chegar perto das pessoas. Então ele desenvolveu um método muito interessante, que até hoje é muito utilizado nas sessões de hipnose, né, de hipnoterapia, que ele é um tipo de hipnose conversacional. Ele vai lá contra algumas fábulas, algumas histórias lúdicas, né? Metáforas, né? Ele utiliza a parte linguística e aí você entra no estado de transe profundo, né? E a partir daí ele utiliza essa técnica. E aí, assim, acabou gerando treta entre os dois também, porque um dizia, o Milton Erickson, cara, hipnose tem treta, cara, até hoje, cara, O impressionante. que eu Então, te o Milton, pergunto, Harry? Te pergunto, o que não tem treta, Harry? Tudo tem tá treta. vendo? O mundo sem treta, cara, não seria mais o mesmo, cara. Seria chato, seria muito chato. É muito chato o mundo sem treta. Exatamente. E aí, pois bem.
né? Então, o Milton Erickson dizia que o Dave Elman não era um cara que era capaz de fazer porque ele não era estudado, era uma pessoa comum e a técnica do Milton era melhor, e o Dave Elman dizia e tudo mais, enfim, gerou essa briguinha, mas no final das contas, cara, as duas técnicas, tipo assim, elas são teorias que elas não se divergem, elas se cruzam, elas são iguais, entendeu? Então você pode utilizar uma indução de Dave Elman com a indução de Ericksoniana, entendeu? O que eu quero dizer, eu estou contando toda essa história para entender, para Se dizer o seguinte, complementam, né? Uma complementa a elas se outra, complementam, né? porque no final de tudo é tudo hipnose, entendeu? A forma como você vai induzir uma pessoa a um estado de transe pouco importa, entendeu? Importa a forma de condução e tudo mais, porque uma coisa importante que na época não tinha, que é os protocolos, que hoje foi criado. Então, tem os protocolos, tem a ética, que é importante você ter ética com o paciente ou com a pessoa que está lá sendo apresentado no palco, entendeu? Então, não é qualquer coisa. E antigamente não tinha isso. Então, antigamente era nas coxas, a pessoa Freud fumava muito, cara, né? Ele fumava muito cachimbo, inclusive ele, né, teve câncer na boca e tudo mais. E ele tinha voz. Tem um vídeo, se você procurar, acredito que ainda esteja por aí nas internet da vida, que mostra uma entrevista dele e mostra a voz dele, cara. Parece, sei lá, um pato rouco. Então, ele tentava fazer essas sessões de hipnose com as pessoas e assim, cara, você tem que se sentir confortável. Então vem aquele cara com aquela voz estranha, desconfortável, cheiro de fumaça, cara. Não era nada agradável, entendeu? Então ele não conseguia, cara, fazer as pessoas entrarem em transe como os outros colegas faziam. Então ele acabou dizendo que não funcionava. Ah, porque funciona nos, mas não funciona nos outros. Ah, então isso não existe não. Aí depois ele foi e criou a ideia da psicanálise e tudo mais. Mas aí, no fim da vida, né, já quase perto da morte dele, ele já começou, né, a aceitar de fato que a hipnose existia. Então, assim, cara, essa, né, é a base principal da ideia da hipnose. Então, são as pessoas mais importantes. Hoje em dia, Dave Elman e Milton Erickson são os caras, né, que até hoje a gente utiliza técnicas deles. Tem outras pessoas, né, importantes também, mas assim, que revolucionou foram esses dois caras aí, tá ligado? Então aí Que respondendo a legal, pergunta, né, a que pergunta lá legal, dos que dentistas, legal. lá, Uma tudo mais. aula, hein, ô Harry? Oi. Vocês que já acompanham o Harry lá no Elemento 115, o cara tá dando um show aqui, um espetáculo. Pô, você vai falando demais, cara. Peço desculpas, cara. Porque quando eu pego o embalo, cara, me falta palavra, cara. Que aula, que aula. Vamos lá, Harry. Mas e a parte agora da hipnose clínica, né? Bom, Que eu é. consigo? Por exemplo, eu tenho problema algum vício de cigarro, quero me largar de cigarro. Eu já ouvi boatos até que existe hipnose para emagrecer. Olha, isso me interessou. Eu acredito que interessa muita gente também. E assim, eu, Bebida e inclusive, cigarro não me interessa, porque eu não bebo e nem fumo, mas não, cara. E assim, eu já utilizei, cara, também hipnose para emagrecer, cara. Tipo, eu pesava na época 104 quilos, cara. Eu fui para 86, cara. E assim, eu vou dar todas as dicas aqui, cara. Hoje, vocês que estão Uhum. vindo Ufologia e Ideias, vocês vão sair assim, recheado de dicas importantes que vocês mesmos podem estar utilizando, mas com muita sabedoria, né, e discernimento, que o negócio é sério. A E, gente enfim, é imputado um pensamento na pessoa. isso. Não é que seja imputada, é porque assim, antes de tudo, a gente tem que entender de fato o que é hipnose, né? Que a gente sabe que é foco e concentração. Então, a gente não tem um controle do paciente, a gente não tem um controle da pessoa que está sendo apresentada, né, no palco. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma hipnose, a gente vai tirar sei lá, o tabagismo, né, a vontade de fumar, né, o vício, né, ou qualquer vício que seja. Isso equivale a qualquer vício. A gente tem que entender duas coisas primeiro, né? Que hipnose ela é uma ferramenta, tá? Ela é uma ferramenta, ela não é uma cura, tá? Assim, não que não seja uma cura, ela vai potencializar. E a segunda coisa é que é necessário que você pelo menos procure alguém com responsabilidade. Então, assim, se você tem se você faz, né, tratamento com um psiquiatra para alguma depressão, que você continue fazendo,
só que você alinha a ferramenta da hipnose, entende? Então, você não para um para poder fazer o outro. Não. É Você, um complemento, né? Um é um complemento complemento, ao é uma tratamento. ferramenta. Isso, é uma ferramenta. Então, se você nunca para de fazer um tratamento que você está fazendo, por quer que seja, medo de dirigir, medo de avião, quer que seja, consulta com um psicólogo, não. Se você quiser implementar a hipnose como ferramenta, ela vai potencializar e ser mais rápido, né, a eficiência da resolução do teu problema. Então, assim, o que a psicanálise resolve, sei lá, em semanas, a hipnose resolve em horas. Seria mais ou menos isso. Porque a hipnose, ela vai direto no foco do teu problema, entendeu? Então, assim, ela é uma ferramenta assustadora, cara. Ela é importante. E aí entra aquela parte da hipnose clínica, que ela se expande não só quanto a parte terapêutica de você ir lá e curar, né? Não, eu peço desculpas, não curar, mas ajudar a pessoa a tratar um tipo de trauma, como ela também pode servir como anestesia para uma remoção de dentes, ou fazer uma tatuagem, ela pode ser feita. Inclusive, o meu professor, o Tom Lucas, e aqui eu já deixo, né, essa informação, porque é um cara excepcional, tá? O Tom Lucas, ele, por muitos anos, trabalhou no consultório dentista. Ele trabalhava com a amiga dele, né? E aí as pessoas, quando tinham medo de agulhas, de anestesia, ela conversava, olha, você tem uma outra opção, se você tiver interesse, que é de hipnose. Você tem interesse? Se a pessoa tivesse, ele ia lá e fazia, né? Ali a anestesia, né? Hipnótica no dente. E a pessoa não sentia nada, entendeu? E não sente, cara, não sente. Não sente mesmo. Eu tenho uma pessoa muito próxima da família que essa pessoa ela tem medo de dentista. Assim, só de ver a cadeira do dentista Uhum. já começa a suar, já é um medo assim que é visível, né? Ajuda, Claro. né? Ajuda. Ajuda tanto a você perder o medo, né? Você ser mais corajoso, quanto o medo da dor, né? Se você não quer sentir dor, você vai lá e faz a anestesia e pronto, acabou. Que legal, que interessante. É muito interessante isso. É, e a questão também, assim, vamos falar da parte ufológica agora, a Uhum. hipnose de regressão, né? Uhum. E Pronto. ele foi muito assim já feito, né? Desde acho que da época de Beth Barney Hill, né? Foi Uhum. feito a hipnose neles para eles, né, contar o que aconteceu, né? Pela questão do esquecimento, tudo. Também é uma ferramenta que pode trazer memórias. É assim que funciona. Trazem essas memórias que foram apagadas. Não é muito bem assim, até porque assim a ideia de memória, ela não pode ser apagada. A memória está lá. Na verdade, inclusive, as memórias, elas muitas das vezes são falsas, cara. Então você às vezes imagina que você vivenciou um movimento da tua vida, mas na verdade não vivenciou. Ou tu tenha vivenciado, mas de forma diferente, entendeu? Então a memória por si só, ela não é apagada, né? Então, assim, eu vou puxando aqui, mas vou acabar É, puxando um pouco antes. é, é, uma Complemento. vez eu, eu morava em um apartamento quando eu era criança, Uhum. e depois de adulto eu tive o prazer de fazer uma visita ao mesmo apartamento. E eu me recordava daquele apartamento muito grande, muito grande. Sim. E depois, quando eu fui, quando era adulto, eu achei o apartamento muito pequeno, né? É engraçado Sim. isso. Cara, sim, até mas tem a sensação também da mesma coisa quando, sei lá, eu já frequentei a minha escola antiga, e a minha escola antiga, ela tinha na minha visão, né, de criança, para mim era gigante aquela escola, entendeu? Só que depois que eu fui lá mais velho, você vê a escola é pequena, os bancos eram minúsculos, entendeu? É impressionante, cara, essa sensação que a gente tem. Mas é exatamente isso, cara, porque as nossas memórias, elas não são memórias 100% verdadeiras. Você não lembra, cara, o que você fez daqui. Se eu te perguntar o que tu fez daqui há 2 horas atrás, tu não vai lembrar muita coisa. Tu não vai lembrar de quase nada, eu acredito. Porque muitas das vezes Vou a nossa lembrar, mente. talvez, assim, 2 horas atrás, vou lembrar que
Eu fui na escola buscar minha filha, mas eu não lembro, assim, por exemplo, do caminho dirigindo. Tu lembra o nome das placas que tu viu, o rosto das pessoas que tu Não. passou? Não vou lembrar. É óbvio, porque a tua mente, ela não se interessa por gravar esse tipo de memória. Ela só se interessa, né, registrar coisas importantes. Então, quando tu tá passando por uma rua, né, e tu vê várias coisas interessantes, sei lá, se tu tá andando na rua, de repente, sei lá, tem uma pessoa jogando US$ 1 milhão, né, R$ 1 milhão à tua esquerda, mas à tua direita alguém tropeça que tua visão não pega. Cara, tu vai perder uma chance de ganhar R$ 1 milhão, entendeu? E tu vai ver o cara que tá tropeçando, porque aquilo é mais importante. É mais ou menos isso, entendeu? O teu cérebro, ele só vai focar no que é mais importante. O que é de resto, ele descarta. Né? Inclusive, ter aí a ideia da memória fotográfica, que, assim, até então, ela não se é comprovada, tá? Dizem que é, mas tem estudos de que ainda talvez não seja verdade isso. Talvez seja uma outra coisa. Então, a ideia da memória fotográfica, até o momento, ela, assim, se é descartada, se de fato é. Se tem alguém que armazene tudo, né? E é mais ou menos por aí. E a hipnose, quando a gente fala de uma pessoa que é abduzida, né? É esse o cuidado que a pessoa tem que ter. Né? A gente agora vamos falar aqui um pouco dessa parte mais ufológica. Então, quando você, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui do Elias Seixas, que é para mim, um dos casos mais importantes que tem essa Sim, regressão, sim. porque a partir da regressão ele teve, né, muita informação. Então, E para muita, você que está ouvindo o podcast aqui, o Harry conversou com a esposa e com a filha do Elias Seixas, né, Harry? Muito bacana o foi episódio. muito Parabéns. bom. Contou muita história legal de coisas que depois dos eventos aconteceram. Pô, assiste, ouve lá, tá muito legal, tá muito legal. E assim, muita coisa do que o Elias Seixas não lembrava, né? Ele meio que lembrou, né? Eu vou botar aqui entre aspas, lembrou, porque nós não temos certeza, né, em dizer se eram 100% verdadeiras as memórias, porque assim, existe a sugestão direta, né? E existe a sugestão indireta. Sugestões diretas na hipnose são essas que a gente, sei lá, relaxa profundamente, fecha os olhos, respira profundo e tudo mais. Essas são sugestões diretas que você induz a pessoa já diretamente àquela situação, né? E tem as indiretas, que você utiliza nas palavras. Então, às vezes você falar um mais, ou permita-se, ou eu quero, tudo isso indiretamente gera uma memória na sua cabeça, entendeu? Ou gera algo que o teu cérebro tenta interpretar. Então, se a pessoa, o hipnólogo, está lá fazendo a regressão e ele deixa escapar, por exemplo, qualquer coisa que ele fale, ele pode induzir uma memória falsa à pessoa. Porque a pessoa está suscetível a qualquer sugestão. A gente tem que entender que quando a gente entra no estado de transe, a nossa faculdade mental ela é reduzida. Né? Então, imagina um muro, né? Que esse muro não passa nada, é um filtro. Então, se eu te falar agora, por exemplo, que se você acredita em Papai Noel, a probabilidade de dizer que não é alta porque isso não faz sentido na tua cabeça. Um velho gordo que anda no trenó voando, entregando um presente, entrando na chaminé das pessoas. Não faz o menor sentido. Porém, Né? se tu fizesse a mesma pergunta para uma criança de 5, 4 anos, 5 anos de idade, ela vai dizer que sim, porque a faculdade mental dela, o senso crítico dela, ainda não foi moldado. Então, para ela é mais fácil acreditar nessas coisas. Então, quando a gente vai crescendo durante a nossa vida, a gente é bombardeado de tanta informação que a partir dessas informações a gente vai criando o nosso senso crítico e aí a gente vai decidindo o que é verdadeiro e o que é falso para a gente, entende? E aí é que a hipnose, quando a gente está com a pessoa em estado de transe, entra, porque a gente reduz esse nível, né, esse senso crítico, e a gente vai lá e joga uma sugestão lá dentro. Então, quando a pessoa está lá deitada, né, com olhos fechados, relatando tudo que ela está vivenciando dentro da nave e tudo mais, se você deixa escapulir, sei lá, mas e a nave? Pronto. Se a pessoa não está Já dentro da parece nave, se a pessoa está em outro lugar, uma nave cadê? prateada de Astacherange. Pronto, entendeu? Ele já vai imaginar um monte de coisa, entendeu? Porque o teu cérebro ele tem que buscar alguma coisa para fazer sentido. Não importa, entendeu? Então, uma coisa interessante para você ver, né? Como o nosso cérebro é tão interessante ao ponto de que se você perde um membro, existe aquela coisa do membro fantasma, que a pessoa às vezes sente o Sim. membro, mas a pessoa não tem mais. Então, o teu cérebro ele precisa de algo
para poder complementar, entendeu? Então a mesma coisa é as memórias, entendeu? Agora eu estou dizendo que toda memória de hipnose no abduzido é falsa? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que ela não pode ser 100% verdadeira e também não pode ser 100% falsa. Aí assim, eu acho, né, aqui é a minha opinião própria, tá? Que para a gente ter, né, uma certeza daquilo, é buscar evidências junto. Então, se a pessoa fala com aquilo, no caso do Elias Seixas, que tinha a marca do peito, tinha calcificação no crânio, que, né, em nenhum momento sofreu queda ou coisa do tipo. Então, a gente já tem algumas evidências. O período que o caminhão ficou à distância, né, de uma cidade para outra, e o caminhão não gastou um combustível, né, sequer. Então, alinhado a isso, a gente consegue entender que, ó, isso aqui faz sentido. Ele realmente vivenciou aquilo, entendeu? O time-lapse, né? A perda de Sim, tempo. exatamente. Tem tudo isso, cara. Tem tudo isso. Agora, só você chegar na pessoa e fazer hipnose e a pessoa vai lá, ela pode, sei lá, o cérebro pode criar várias coisas, tá entendendo? E pronto, entendeu? E, mais uma vez, eu não estou querendo desmerecer o relato do abduzido, mas é verdade, cara. A memória falsa ela pode aparecer, ela pode ser implantada sem que a pessoa queira, entendeu? E é isso. Pode ser que seja verdade ou pode ser que seja mentira, né? Não é nem que seja mentira, entendeu? Pode ser verdade, mas talvez os eventos não aconteceram da forma que ele vivenciou, entendeu? Tipo, ele foi abduzido, mas, sei lá, se ele pensa que estava na mesa, mas não estava na mesa, ele estava em outra coisa, entendeu? Eu quero dizer mais ou menos isso, Entendi. entendeu? Que a pessoa, ela pode dizer, mas conforme a pessoa for fazendo a sugestão, for lá induzindo, né, guiando a pessoa até buscar essa memória, ela pode ir lá e sem querer induzir que a pessoa achou que estava aquilo, mas não estava. Mas Induzir aconteceu. erroneamente. Pode induzir a E, pessoa ao erro, né? exatamente. Então, assim, não que o fato não seja verdade. Aconteceu? Aconteceu. Mas talvez não da forma que aconteceu 100%. Porque você não vai lembrar 100% de tudo aquilo. Perfeito. Pô, Harry, bacana, hein, cara? Deixa eu fazer uma pergunta, Harry. Hum. Hipnose. Me conte uma verdade e uma mentira. Uma verdade, uma mentira. Bom, tem algumas aqui, mas tem duas importantíssimas. Bom, primeiramente, a mentira, tá? Uhum. Hipnose existe. E a verdade, hipnose não existe. Ficou confuso, né? Aí bugou. Aí deu tela azul. Dum. É a brincadeira que a gente usa, cara. Não acredito em hipnose, não. Hipnose não existe, não. Gente, para esse podcast, hipnose não existe, não. Acabou. Brincadeira. Mas, ó, uma mentira que assim, sem dúvidas, que não tem, cara, assim, pode abalar um pouco a crença de algumas pessoas, mas é o que a gente vivencia, a gente hipnólogo vivencia isso. Mas ela não é nada sobrenatural, né? Ela não é nada, assim, místico. Ela é científica, ela é verdadeira. Então, ela está lá dentro do teu consciente, que a gente entra na verdade, entendeu? Hipnose, Uhum. ela está o tempo todo, certo, com você. Então, desde quando você acorda, existem estudos que dizem que pelo menos 80% do dia, tá, você está hipnotizado, você está em estado de transe. Desde o momento que você acorda, que você faz algum movimento automático, você dirigir, você está ali, gerou foco, gerou concentração, você está em estado de transe. Então, assim, a verdade, né, é exatamente essa, é de que ela existe, ela persiste a todo momento até a hora de dormir, entendeu? Porém, ela não é nada espiritual, entendeu? Ela não é aquela coisa... Até tem um conceito, e aqui eu vou dizer, não quero abalar, mas novamente falo, não quero abalar a crença de ninguém, mas existe uma técnica que é utilizada, que é a regressão de vidas passadas, né? Era isso que eu ia perguntar. Pronto. Eu posso dizer que a pessoa foi aquilo na vida Vamos pôr passada? fogo no parquinho. Vamos pôr fogo no parquinho. Eu vou falar, mas assim, é o meu conhecimento. E outro aqui,
a hipnose, ela é sustentada, né, pelo loop hipnótico que é baseado na imaginação, fisiologia, experiência e crença, entendeu? Então, assim, a crença, quem sou eu para dizer se é verdade ou não, entendeu? Não sou eu que vou dizer isso. Mas, entendeu? Eu quero deixar o questionamento de quanto a relação a vidas passadas. Então, eu não, se a pessoa, eu estou lá no tratamento com a pessoa e a pessoa diz que um dia ela foi, sei lá, algum, sei lá, pirata que navegou 7 oceanos e ele tinha medo de nadar do mar porque o navio dele afundou, não sou eu que vou dizer se é verdade ou não. Porém, o meu dever é pegar essa informação e chegar e falar, olha, agora pega você da vida atual e se junta com o cara agora da tua vida passada e convence a ele que está tudo bem, que ficou para lá. O que ele vivenciou já passou. E agora a tua nova vida, tu não precisa ter medo, porque tu já pagou tudo naquela vida lá. Tá entendendo como é que é? Então, eu como hipnólogo, eu Tenta, tenho que entender isso para poder ajudar a tenta pessoa. curar esse trauma, né? É Isso, traumas, cara, né? e Traumas. funciona. E funciona perfeitamente, entendeu? Então, essa é a ideia, entendeu? Então, hipnose, ela, muitas vezes, até existe aí um mito, né, quando a gente vai hipnotizar a pessoa, e muito preconceito também, que as pessoas já tratam como se fosse coisa do capeta, entendeu? Sério mesmo, cara. Hoje em dia ainda está melhor, porque hoje em dia já tem padre, tem líderes religiosos que já fazem hipnose nas pessoas e tudo mais, né? E assim, é muito bizarro quando você entende isso e você tenta falar com uma pessoa disso. Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma prima da minha esposa que ela é evangélica, né, e tudo mais, e ela tem medo, às vezes, quando eu olho para ela, porque ela acha que eu estou hipnotizando ela, cara. Tá entendendo, cara? Eu não estou fazendo Harry, é nada. o seguinte, vamos pôr fogo no parquinho aqui. Eu vou falar, sim, vou falar, assim, de Uhum, uma forma subliminar, tá? É assim, uhum, uma vez, eu sou fotógrafo, né? Eu tinha concluído o curso de fotografia, tudo isso é verdade. E uhum. um amigo me convidou para ir tirar uma fotografia de uma festa, você entendeu, né? De Uhum. uma festa. De uma- Entendi. Aí Sim, eu fui naquela festa, né? E ali o dono da festa, ele lá falando com as pessoas e tal, e eu vi que tinha uma tendência de hipnose ali naquela festa, e as pessoas começaram a se comportar de uma maneira assim que corroborasse para o bom desenvolvimento daquela festa, sabe? E não, eu falei, sim, pô, isso daí é pura hipnose, cara. cara, é isso que eu tô te falando, entendeu? É a questão da crença, entendeu? Eu já captei o que tu queria dizer, entendeu? Eu até comentava sobre isso, mas eu quis ficar calado, né? Porque para mim, empreendedor, minha palavra já basta, né? Enfim, não, Cara, eu fiquei ali cara, olhando aquilo, eu falei, gente, isso aí tem alguma coisa de hipnose no meio. cara, é porque assim, cara, são sugestões, entendeu? Então, assim, o local onde você está, entendeu? Ó, deixa eu voltar um pouco sobre o loop hipnótico, que aí tu vai entender essa parte aí da festa aí que está acontecendo. Então, vamos lá. Temos quatro coisas importantes do loop hipnótico. Temos a imaginação, a neurofisiologia, né? A experiência que a pessoa tem e a crença. Então vamos lá, né? Começamos pela imaginação. Então a gente tem Não, mas assim, imaginação. eu quero deixar claro que às vezes nem aquele dono da festa, ele pensa que estava fazendo uma hipnose. Nem Não, quem sim. estava, nem quem estava ali naquela festa sabia que estava sendo hipnotizado e nem o E, cara que estava ali dando a festa sabia que ele estava hipnotizando. Eu achei isso muito engraçado. não, sim, isso sem dúvidas, cara. Eu vou ser bem sincero, cara. Tem gente, sim, de má fé que faz isso. E eu conheço, entendeu? Eu não vou citar porque eu não quero, né, Né? falar nada. Mas, enfim. Mas tem gente que sim. E na maioria das vezes, cara, é exatamente isso, entendeu? Às vezes a pessoa não sabe que está fazendo isso, mas tem tudo para ser, entendeu? E ela não está fazendo Uhum. isso. Mas, enfim, então temos aí o conceito de imaginação, que é exatamente você elaborar uma imagem, é você trabalhar só a ideia da imaginação. E a partir daí, né, da imaginação, a gente tem a fisiologia, você sente aquilo. Da sua imaginação, você sente. E aí você gera uma experiência, que essa experiência passa a mostrar que você está vivenciando aquilo e você crê.
Entendeu? Então, esse é o loop hipnótico. Eu posso fazer uma coisa bem interessante aqui? Quem está ouvindo aí o podcast vai achar legal. Walter, se você quiser também fazer, você pode fazer, tá? Com certeza. Feche os olhos, tá? Feche os olhos aí, tá? Respire fundo, com os olhos fechados. Esse exercício mental que eu vou fazer é bem interessante, tá? E aí, escutem bem, tá? Se você tiver, de preferência, fique bem, um canto bem relaxado e tudo mais, tá? Mas uma experiência bem breve. Então, ó, com os olhos fechados, eu quero que vocês respirem fundo, isso, e relaxem. E agora, vamos trabalhar um pouco da imaginação de vocês. Eu quero que vocês imaginem que vocês estão saindo do quarto de vocês. Eu quero que vocês vão lá, imaginando, vocês vão caminhando. Conforme vocês vão caminhando, permita-se perceber os pés tocando ao chão, o movimento dele levantando e descendo. Se você mora numa casa que desce escadas, sinta suas pernas trabalhando os músculos, descendo essas escadas. E enquanto você sai, você vai em direção da cozinha. Ao chegar na cozinha, você vai abrir a geladeira, você sente aquele vapor gelado da geladeira quando você abre a porta, você toma água. E você vai pegar um limão. Você vai pegar esse limão, botar na mesa, vai pegar uma faca e cortar esse limão em 4 partes. Você vai pegar a primeira parte do limão, abrir a boca bem, mas bem aberta, como se fosse saborear esse delicioso limão. E esprema. Pode espremer o limão, isso. E vai espremendo e vai sentindo o gosto do suco do limão, entrando por todos ali, aos sensores da sua língua. E vai sentindo aquele ardor, aquela coisa, aquele gosto do limão forte. E aí você pega outra banda e você espreme de novo. E você começa a sugar o suco. E vai sugando. Isso. Você pega as 2 outras bandas, já que você não está contente só com uma, e você dá as 2, espreme logo de uma vez. E começa a morder a casca do limão. Isso. Muito bem. Pode abrir os olhos. Pode abrir os olhos. E aí? Caramba, meu. Assim, eu vou perguntar Eu ao tô até Walter. com os olhos tortos aqui. Eu vou perguntar isso, eu ia perguntar isso para o Walter, mas aí eu deixo para vocês depois comentarem aí o que é que vocês sentiram, tá? Walter, você sentiu o gosto do Minha limão? boca tá amarrada até agora. Acho que você sentiu o gosto do limão, não foi? Ô, já que você não falou um cheeseburger? Ou... E assim, se você não sentiu o limão, se você que está ouvindo não sentiu o gosto do limão, perceba se você sentiu, se você salivou, pelo menos aquela salivação de degustação. Percebe se você fez isso também? Porque se você fez isso, você Não, eu exatamente... senti o gelado da geladeira, andando no piso da cozinha, cara. Pronto, cara. Então, Pronto, cara. Então, assim, isso foi uma breve demonstração de hipnose, cara. O porquê? Porque a gente trabalhou a imaginação. Tu não estava andando na tua casa de verdade. Tu estava parado conversando comigo aqui no podcast. Tu não estava comendo limão. Porém, a neurofisiologia, o teu cérebro entendeu o gosto de limão. E aí tu teve a experiência, que foi esse ardor, essa careta e tudo mais. E aí tu estava realmente crendo que aquilo era um limão, que gerou outra imaginação, que gerou outra... Entendeu? Esse é o loop hipnótico, essa é a ideia da hipnose. A hipnose ela é baseada nesses 4 pilares. E aí temos como posso chamar, de potencializador. O que é o potencializador? É aquilo que vai deixar aquela experiência ou aquela sensação 2 vezes mais forte. Que é o quê? É a expectativa. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu, quando fazia hipnose de palco, né, lá na rua, lá na Praia de Iracema, a gente fazia lá com as pessoas e tudo mais, e o nosso foco era sempre atrás da pessoa que era mais suscetível. Porque a pessoa que é mais na hipnose de palco, o que é mais interessante é a hora do show. Então, quando você tem uma pessoa que acata sugestões e tudo mais, né, isso sem respeitar a pessoa, claro, que a gente tem um protocolo e tudo mais,
Então, isso dá um show a mais para, né, para o público. E aí, como é que a gente fazia? A gente escolhia alguém, né? Fazia lá todo o processo, e a gente sempre ficava de olho naquela pessoa que ficava mais assim, impressionada, aquela pessoa que ficava com aquela boca aberta, que ficava rindo, que ficava, ai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque essa pessoa estava na expectativa do que ia acontecer. E, Walter, eu te juro, se eu chegasse para essa pessoa e não falasse nada, e só falasse, durma, ela entrava em transe. Porque ela estava numa expectativa tão grande que todo esse processo do loop hipnótico ia ser anulado, porque ela já estava vendo que era real, que estava acontecendo, ela estava entendendo tudo aquilo e ela só precisava do start. Porém, a expectativa foi o que realmente funcionou. Então, a expectativa, né, de algo que vai acontecer, né, é muito mais fervorosa no estado de transe da hipnose, entende? Isso é muito legal, porque Caramba. você ajuda, né, fazer, sei lá, uma pessoa que tem certa dificuldade de transe, quando uma pessoa vai lá e faz isso, ela entra assim, um piscar de olhos, cara. Que interessante, né? Muito Sim, sim. interessante. Cara. Então essa é a ideia do conceito, né, principal da hipnose. E aí, eu só queria deixar aqui, Walter, algumas informações importantes, tá? Quanto à hipnose clínica e a hipnose de palco, porque muitas vezes tem treta, né? Tem gente que diz que Tem. hipnose só pode ser utilizada em hipnose, né, em consultório, só tem gente que diz que não pode, tem que ser liberado para todo mundo e tudo mais, né? Então a Eu acho gente que tem... principalmente aquela hipnose tradicional dos anos 90 que a gente via, né? Acho que descredibilizou um pouco, né? A hipnose É, a clínica. cara, descredibiliza, porque assim, cara, tudo que é muito sensacionalista, né, e ainda mais programas de TV e tudo mais, querendo ou não, realmente acaba estragando, em vez, né, de melhorar. Ajudar, né? Então, isso, exatamente. Então, por exemplo, bem dormida, bem dormida, bem dormida, bem dormida, que é aquela coisa que tinha lá do Pânico, que o Pânico fazia, né, imitando lá. É, virou Então, piada, né? virou piada, entendeu? Só que, putz, faz muito sentido. Então, quando você, sei lá, vê a pessoa lá hipnotizando a pessoa que está comendo a cebola lá, pensando que é a maçã, entendeu? Muitas das vezes a pessoa também pensa que aquilo foi pago, que a pessoa não está inventando, entendeu? Porque, cara, como eu te falei, hipnose você só vai sentir na pele, cara. Você só vai saber que é verdade quando você passa por aquilo, por essa experiência, né? E aí, voltando à questão da hipnose e tudo mais, ela tem certos protocolos, cara. Então, por exemplo, existe aí duas diferenças quanto à abreação, né? Como tratar uma abreação? O que é a abreação? A abreação é você estimular o trauma, né, acontecer. Agora, e vem um porém, isso é bom ou ruim? E isso é ao mesmo tempo. Porque para a hipnoterapia, isso é ótimo, porque o hipnólogo está lá, ele quer buscar a fonte do trauma, ele quer saber o que é que está causando aquilo. Então, para ele é muito melhor ele estimular que isso aconteça. Só que nem sempre acontece. Então, às vezes precisa de uma, duas, três sessões para que isso aconteça. Porém, a abreação, cara, ela é muito aleatória. Ela pode acontecer no palco. Você está lá na rua e você lá fazendo o trânsito com a pessoa e do nada a pessoa tem uma abreação por alguma palavra ou alguma coisa que gerou um gatilho na pessoa e a pessoa lembrou daquele momento. E aí, cara, se tu não é um cara preparado para poder tratar a pessoa naquele momento ali, cara, vai dar merda. Vai dar merda. Porque a pessoa literalmente vivencia o trauma. Então, sei lá, se ela se imaginou, sei lá, se um dia ela caiu, né, de um terceiro andar de um prédio, né, e se machucou muito, e ela tiver essa experiência, cara, ela vai correr que nem uma louca e pensar que está pulando a janela. Então, sei lá, se ela estiver passando próximo a uma pista, por Pode ser exemplo, que comece ela vai até a correr. gritar de dor, né? Grita, cara, grita se você aconteceu isso nesse evento quando você era criança. Você age como uma criança, você chora como uma criança, você fala como se fosse uma criança, entendeu? Você literalmente vivencia aquele momento, tanto no mental quanto no físico. Então você sente as Igual o dores, você limão sente... que eu senti Sim, o gosto aqui do limão. isso. Diferente do limão, que o limão eu te induzi a gerar uma reação. A abreação, às vezes, ela é espontânea, né? Então, você Olha vivencia só. o trauma. Vivenciou o trauma, cara, pronto. Então, tem um protocolo todo para fazer.
entendeu? Então, assim, é por isso que tem que ter muito cuidado quando você vai aprender hipnose. Não por aí, cara. Sei lá, você vê um vídeo no YouTube e tudo mais, é legal, assim, mas para você praticar, cara, é sempre importante você ter um certificado, procurar alguém especialista para poder você ter uma certificação e fazer, cara. Porque, cara, se você pode ver, cara, depois pesquisa aí no YouTube aí, hipnose fail, né, que é hipnose falha, né, que é em inglês. Cara, é tanta idiotice, cara. Tipo, gente que deixa a pessoa em estado de transe e deixa a pessoa cair no chão e que a pessoa bate a cabeça. Tá entendendo? Cara, isso é Nossa. errado, né? E é assim, a gente, né, nós, os hipnólogos, temos a mania de dizer que a hipnose, ela não é perigosa. Perigosa é quem conduz, entendeu? Porque a hipnose, ela Existe é impossível, cara. uma técnica que eu sei que o pessoal já falou que não é legal de fazer, é aquela das cadeiras, né? Você pega 3 cadeiras, põe uma pessoa deitada em cima, e aí tira a cadeira do meio e o hipnólogo sobe em cima. Isso aqui pode trazer um trauma para a coluna da pessoa, né? Cara, isso, e que bom tu ter entrado nesse ponto, cara, porque aí vem outra coisa importante, cara. Primeiro, isso é abominável, cara. Primeiro, você está faltando respeito com a pessoa. Eu consideraria isso uma humilhação. Tipo, imitar a pessoa, fazer É, imitar a pessoa, uma galinha, qualquer coisa que a pessoa, sei lá, humilhe, cara, eu não concordo, entendeu? E ainda mais, cara, porque assim, quando você faz isso, você tá, como você falou, cara, você está gerando um trauma da fissura, sei lá, na coluna da pessoa, cara. Porque assim, é. você não está sentindo dor naquele momento, mas o teu fisiológico tá lá, cara. Então, eu vou te dar um exemplo. Você toma um tombo, machuca o joelho, aí você lá, tá lá, anestesiei o meu joelho. Pronto, não tô sentindo mais dor. Vou para casa. Só que acontece, cara, o teu joelho tá machucado ainda. Não curou. A sensação da sensação de dor, ela foi cortada. Sim, ela foi cortada, mas está machucado. Então, se teu osso está danificado, se tu tá pisando, tu tá machucando mais e mais e mais ainda, entendeu? Então, esse é o cuidado que tem que se ter com hipnose. Você não deve, de maneira alguma, cara, pôr em risco a integridade física do paciente ou da pessoa que está participando, né, da brincadeira, se for o caso. Porque, cara, machuca. E outra, a pessoa não pode estar sentindo dor agora, cara, mas quando ela voltar a sensação de dor, vai doer muito, cara, mas muito mesmo, porque vai ser do nada que essa dor vai aparecer, entendeu? É, é como se tivesse passado uma anestesia, né? E Cara, sem estar exatamente. tomando um analgésico ali. Isso, exatamente. E assim, cara, tem muitas induções legais, induções interessantes que você pode fazer. Tem uma delas que chama arm pull, certo? Arm pull, essa você pode fazer. Eu sempre gosto de fazer com as pessoas sentadas, que é exatamente para que a pessoa, né, não caia, né, não bata a cabeça. Que você vai lá, meio que dá um susto na pessoa. O que que acontece? Nós temos aqui o nosso, atrás do nosso cérebro, que é o nosso agora me fugiu a palavra, mas é uma espécie de instinto que tem nos répteis, que é fugir, morrer. Agora eu peço desculpas, mas é fugir, correr ou morrer. É algo do tipo. Enfim, resumindo, quando você toma um susto, sei lá, você vai ser assaltado, você, pum, paralisa. Essa aí é o que eu quero chegar aí, entendeu? Então, esse momento aí é que ocorre a indução. Então, para que a gente possa fazer uma indução, né, sei lá, de um arm pull, que você dá um susto, você tem que meio que dar um susto na pessoa, para que a pessoa possa ativar essa parte do cérebro, né, para que ela entre nesse momento e aí você dá o comando, durma, por exemplo. Só que aí antes e tudo mais, tem que se fazer, né, uma preparação antes, porque não é só você chegar assim, volta, durma, pronto, você entra em estado de trânsito. Não, não funciona assim. Então a gente tem toda uma conversa que a gente chama de pre-talk. O que é o pre-talk? É você chegar para a pessoa, conversar com ela, explicar, olha, hipnose é isso, hipnose não é bruxaria, hipnose você não está dormindo, você está consciente a todo instante. O que eu falar aqui para você, você vai ouvir, né? Então, assim, você começa a conversar e mostrar, porque, cara, a hipnose só vai funcionar bem se a pessoa estiver 100% segura de que vai ficar tudo bem. E aí a gente tem o nosso contrato verbal com a pessoa, de que a gente vai te hipnotizar, porém, não vamos fazer que você, né, não vamos pôr a tua integridade física
e dispor o ridículo. Não vamos fazer nada disso. Então, quando a pessoa está segura de que vai ficar tudo bem, que é só uma diversão, ela se deixa levar. E aí tem os testes de suscetibilidade, que é colar as mãos, colar os pés, e aí, a partir daí, se a pessoa for uma pessoa bem suscetível, né? Se for uma pessoa que a gente gosta de chamar, que é um termo que a gente utiliza, inclusive, que é a pessoa sonambúlica. Não que ela é sonâmbula de verdade, é só o termo que a gente utiliza na hipnose, que a pessoa, ela entra no estado de transe tão profundo que ela literalmente consegue ver uma pessoa que ela não está vendo que realmente é. Então, sei lá, se ela é muito fã do Eu Michael já Jackson... vi pelo YouTube o pessoal vê um artista que ela gosta muito, né? Isso, exatamente. Nem todo mundo do mundo, tá? Nem todo mundo do mundo, né? Nem todo mundo, na verdade, tem essa capacidade de ser sonambúlica, né? No conceito de hipnose. Ali em torno de 20% da população tem esse comportamento, tá? E, assim, esse comportamento, ele, assim, é o extremo, cara. Ele é o extremo da pessoa. Então, assim, a pessoa muito suscetível que você só fala e já era. Eu vou te dar um exemplo, cara. Aqui a gente está conversando, mas por Walter eu cheguei a mandar um vídeo para ele de uma hipnose minha que eu tinha feito. Eu tinha achado um vídeo, achei interessante, e eu quis mostrar, né, para o Walter e tudo mais. Foi. E aí, Muito legal. pronto. Essa é uma colega minha, a Luana, e nesse dia a gente estava fazendo as brincadeiras e tudo mais com o pessoal, e eu fiz com ela. E, cara, ela é uma pessoa sonambúlica. Você tem noção, ela é tão sonambúlica, e aí vem a questão da memória falsa, da sugestão indireta. E, depois daquele evento lá, que eu tinha feito uma brincadeira com ela, que se ela olhasse para minha esposa, ela ia rir bastante, porém, se ela olhasse para Isso. o marido dela, né, ele ia ficar muito triste e tudo mais. E aí, depois disso, A pessoa fica até mal, né? Quando passa assim uma cara, tristeza tem, profunda. tem gente que chora, cara. Tem gente que chora, que realmente sente aquilo. E é legal, porque eu vivenciei isso, tá? Você ter a sensação, é bizarro, inclusive, você ter a sensação de tristeza e do nada explode uma vontade de você rir. Tá entendendo? Cara, é bizarro, cara, nosso cérebro, cara. Isso funciona com frio, com calor. Eu consigo deixar a pessoa com muito frio, eu consigo deixar a pessoa com muito calor. Cara, é bizarro, cara. O nosso cérebro consegue tirar todas essas informações. E aí, voltando lá ao caso dessa minha amiga, aí eu dei uma sugestão de que se ela olhasse, né, para você viu o garoto lá que estava do meu lado, né, Walter, no vídeo? Depois Sim, eu posso até vi. mandar para o Walter o vídeo, aí depois o Walter Eu pode vou postar mandar também. aqui no canal do Telegram pro Pronto. pessoal que é do É, canal do Telegram. perfeito, pode mandar para a galera lá. E aí, o que acontece? Eu peço para ela olhar para ele, para esse garoto que está lá, né, que é o Ian Pablo, e eu peço, olha, você vai olhar para ele e você vai sentir nojo, fedor, como se ele cheirasse a uma barata. Essa foi a sugestão, tá? Nojo, fedor e lembrasse o fedor de uma barata. Quando ela abre o olho, cara, essa menina se desespera. Porque literalmente ele vê o Ian Pablo, ele no gado do Ian Pablo, ela vê uma barata gigante. E eu não pedi para ela ver barata gigante. E ela tem pavor de barata, cara. Essa menina se estribuchou inteira, cara. E eu imediatamente fui lá e cortei o trânsito, entendeu? Porque não? Vai dar merda, ela vai se bater nas coisas aqui, cara. Tá entendendo a ideia da memória Vai falsa? sair correndo. Não, cara, e ela tem pavor, cara. Ela tem pavor de barata, cara. E quando eu fiz isso nela, ela simplesmente teve uma reação assim, histérica, entendeu? E eu fiquei assustado, todo mundo ficou assustado. Aí depois eu fui lá e encerrei, porque não é bom que a pessoa tenha essa experiência, né? Só que, como eu te falei, eu não pedi para ela ver uma barata. Só que o fato de eu ligar nojo e tal, e eu falar a palavra barata, mesmo que eu não tivesse dizendo que ela visse uma barata, mas só estivesse associando um tipo de cheiro que ela ia sentir, automaticamente o cérebro dela lembrou que ela tinha medo de barata. E aí, literalmente, ela mostrou uma barata gigante na frente dela, cara. É bizarro, cara. Tá entendendo como é que é o Ô, negócio, Harry, cara? e para quem quer ler mais sobre o assunto, você tem algum livro que você recomenda? Você tem algum vídeo, algum canal no YouTube, alguma coisa que você fala, pô, pode assistir isso, pode ler isso, que é legal. Ah, cara, não, sem dúvidas, cara. Eu aconselho, assim, tem duas pessoas que você pode, assim, vou aconselhar vários, mas de americanos, né, aliás, de inglês, acredito que os dois sejam ingleses, que é o James Tripp
e o Derren Brown, depois eu posso vou escrever depois para o Walter aí mostrar para vocês. São dois caras que, assim, sem dúvida, são sensacionais. Inclusive, o Derren Brown, ele tinha um programa de TV. Ele fazia hipnose de palco, ele fazia experimentos de hipnose, muito da hora, aconselho demais, vocês vão se divertir muito. E aí tem algumas pessoas brasileiras, que eu acredito que a gente tem que dar todos os méritos a eles, porque eles que trouxeram isso para cá, e uma delas é o Alberto Delisola. Cara, o Alberto Delisola, ele o canal dele é muito legal, cara. Sim, cara, o Alberto Delisola, ele foi o percussor, a partir do Delisola, ele que gerou os outros hipnólogos que hoje em dia, né, fazem essa potência da hipnose brasileira que é hoje, cara. Então, se um dos nomes, assim, que eu poderia dizer que é importante, cara, é o Alberto Delisola. Tem o Rafael Baltresca também, o hipnólogo, tem o meu professor. Isso, é um magrão, assim, altão, né? Careca, Isso, né? careca, não, isso. Tem um professor que eu não posso deixar de falar, que é o Tom Lucas, que ele tem um canal no YouTube, que é o Hipnotime também. Esse cara, Olha, que ele faz legal. assim, isso, cara. O Tom Lucas, ele assim, ele é um cara extremamente ético, ele trabalha com hipnose até hoje, entendeu? Então, assim, é muito da hora. Ah, cara, tem tem muita gente, cara. Você pode pensar lá, tem o mais conhecido, que a galera até brinca, né? Que é o Pyong, cara. O Pyong Lee, cara. Você Não, quer achar graça, cara, é o Pyong Lee, cara. Não tem outro, cara. O Pyong Lee é o cara que inclusive, dava até raiva, porque quando a gente ia fazer as coisas, né? Os caras chegavam e falavam, essas coisas lá do Pyong Lee, Putz, cara, os caras, não é o Pyong Lee, pô. Nada contra, cara. O cara é um ótimo profissional, cara. Sem dúvidas, ele hipnotiza muito bem. Inclusive, ele foi aluno do próprio Alberto Delisola, entendeu? Então, assim, o cara é mesmo, ótimo. Não, sem dúvidas, cara. E aí, literatura, tem uma literatura muito boa, eu só vou ficar devendo agora o nome do autor, mas Hipnose Não Existe. Esse é o nome do livro. Hipnose Não Existe. Ele Ué, é de uma capinha roxinha. Eu não vou lembrar. o Eu não cara lembrava fez muito. fez o título do livro ao contrário, pô. Cara, mas é porque é uma pegadinha que a gente brinca entre os hipnólogos, entendeu? Ah, negócio de hipnose, isso não existe. Não, é piada interna. E aí, esse é o nome do livro, exatamente, esse é o nome do livro. Hipnose não existe, entendeu? E, de fato, a ideia da hipnose, como todo mundo imagina, que a pessoa está em estado de transe, dormindo, ela realmente não existe. Só para finalizar aqui o conceito, né? Você pode hipnotizar alguém, a pessoa não está em estado de transe. Esse exemplo do limão é igual a esse, cara. Eu não precisei induzir vocês a um transe. Eu não precisei fazer um arm pull ou, sei lá, passar meia hora conversando com vocês para vocês entrarem em estado de relaxamento, para vocês chegarem e ter essa experiência. Não, porque a hipnose, cara, ela está acontecendo enquanto você assiste TV, enquanto você está lendo um livro, enquanto você está assistindo um filme no cinema de 2, 3, 4 horas e você acha que passou rápido. Então, a todo momento a hipnose está existindo. Então, quando ele fala hipnose não existe, essa é a ideia da hipnose, do transe. Hipnose não está no transe, hipnose está em tudo. É verdade. Tá, assim, estudando, trabalhando, né? Às vezes eu passo as 8 horas do dia trabalhando e eu só vejo o trabalho pronto, mas eu não lembro, né, como que eu cheguei até lá. É muito interessante, né? A que ponto a Sim, gente consegue chegar à concentração, né? sim, cara. Gerou foco, gerou concentração, você está hipnotizado, cara. Inclusive, vocês estão vindo aí, eu não queria falar nada para vocês, mas eu hipnotizei vocês, isso antes do negócio do limão, tá? E vocês nem perceberam. É É, mesmo? sim, Que eu foi? agora não vou falar, aí fica um mistério. Ô, louco! Eu tô aqui, agora eu fiquei curioso. Depois eu vou escutar mais Não, umas 2, 3 vezes isso para saber. escute aí, talvez você não perceba. Ai, cara, não, é que agora ao vivo, assim, é complicado, porque eu estou fazendo uma pergunta, você está respondendo uma pergunta e eu estou pensando na próxima, você entendeu? É Não, cara, complicado, não com é fácil, certeza, não. cara. Mas, pô, agora, o Harry, estamos chegando aqui no finalzinho, cara. Tá de pé aquela nossa promessa? Tá, cara, se você quiser, agora a gente faz. Ah, legal. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos nos despedir aqui. Vamos ter aqui um presente hipnótico, né? Para você que tem dificuldade para relaxar, tem a dificuldade para dormir,
o Harry vai trazer aqui um relaxamento profundo para a gente. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. E assim, aí serão eu quero dar 2 presentes hipnóticos, né? O primeiro é a sensação do relaxamento e o segundo eu vou dar para vocês um gatilho, um presente. E toda vez que vocês precisarem se sentir bem, vocês vão lembrar desse gatilho, vocês vão ativar e isso vai funcionar na vida de vocês, tá? Então, serão dois presentes em um. Ah, legal. Beleza. Então, Harry, muito obrigado. Cara, foi uma aula que você deu aqui, cara. Muito, muito bom a sua participação aqui. Cara, esclareceu, tenho certeza aí que esclareceu para muita gente a hipnose, o conceito, a, a aplicação e, cara, obrigado mesmo pela participação. Não, pô, Walter, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no teu podcast, explicando sobre isso. Como eu falei, é algo, uma ferramenta, né? Uma ferramenta que acredito que todo mundo deveria ter conhecimento, né? Para se utilizar durante o dia a dia. Porque a gente hoje em dia vive num mundo tão conturbado, um mundo que te estimula a ser uma pessoa ansiosa, né? As coisas tudo muito rápido. Então, quando você tem uma ferramenta desse nível, né, desse calibre nas mãos, que você pode mudar a tua vida, literalmente da água para o vinho, cara, é sensacional. Não tem palavras assim para descrever o quanto, pelo menos para mim, a hipnose mudou na minha vida, entendeu? E eu queria, assim, né, mudar a vida das pessoas, entendeu? Só que, infelizmente, veio a pandemia, né, e acabou com alguns dos meus projetos de hipnose. Mas aí, quem sabe aí, melhorando tudo aí, eu abre aí um consultório de hipnoterapia aí, de repente, né? Mas aí vamos ficar na guarda para ver qual é, né? Eu acho que a partir do ano que vem as coisas vão melhorar aí, a gente vai começar a decolar de novo, né? Se Deus Com quiser. certeza. E para você que escutou o episódio até aqui, muito obrigado. Agora no feed eu vou postar aqui o Harry fazendo essa concentração com vocês, tá legal? Desejo a vocês um bom dia, uma ótima semana e uma boa sorte. Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se/ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.